Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. Hoje vamos falar do triste centenário da Portuguesa. Em 1920, 5 clubes portugueses da cidade de São Paulo resolveram se unir. Eram eles o Lusíadas, o Lusitano, o 5 de Outubro, o Marquês de Pombal e o Portugal Marinhense. Eles se uniram num clube chamado Associação Portuguesa de Esportes. Eles escolheram a data 14 de agosto para fundar o clube, em referência a 14 de agosto de 1385, quando tropas portuguesas lideradas por Dom João, mestre de Alves, derrotaram as tropas de Dom João I de Castela em Aljubarrota, na chamada Batalha de Aljubarrota, um dos acontecimentos mais importantes da história de Portugal e por que não da nossa também. A Associação Portuguesa de Esportes entrou com um pedido de filiação à Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APA. Porém, o pedido de filiação só foi concedido em setembro, e com isso não havia mais tempo para se inscrever no Campeonato Paulista daquele ano. Com isso, a Associação Portuguesa de Esportes se une a um outro clube já inscrito no Campeonato Paulista, a Associação Atlética Mackenzie College, e com isso consegue disputar o Campeonato Paulista de 1920, sob o nome de Portuguesa Mackenzie. Em 1922, a Portuguesa se desliga com a parceria com a Mackenzie e volta ao antigo nome de Associação Portuguesa de Esportes. Em 1935, a Portuguesa consegue o seu primeiro título no Campeonato Paulista. Detalhe, a Portuguesa quase ganhou de forma invicta aquele campeonato, porém tropeçou no último jogo frente ao Ipiranga. Em 1936, a Lusa consegue ser bicampeã paulista. Em 1940, a Portuguesa começa a jogar seus jogos no Pacaembu e muda seu nome de Associação Portuguesa de Esportes para a atual Associação Portuguesa de Desportos. Nos anos 50, foi uma das melhores fases da Lusa, se não foi a melhor. Em 1952, a Lusa ganha seu primeiro título da Copa Rio São Paulo. Em 1955, a Lusa ganha o bicampeonato do torneio Rio São Paulo. Sei que hoje não parece grande coisa o torneio Rio São Paulo, mas na época não tinha Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, só tinha Mundial, né, Palmeiras? Como não tinha essas grandes competições que conhecemos hoje, o torneio Rio São Paulo era o torneio mais importante daquela época no Brasil, e a Portuguesa se sagrou bicampeã desse torneio. Foi nessa época que a Portuguesa começou a ceder grandes jogadores à seleção brasileira, dentre eles o eterno Djalma Santos, que começou sua carreira na própria Portuguesa. Uma curiosidade sobre Djalma Santos, ele nunca foi expulso de campo. Outro nome de destaque da seleção brasileira, que na época era da Portuguesa, foi Julinho Botelho, uma lenda do futebol. Só que diferente de Djalma Santos, esse começou sua carreira no Juventus da Moca. Lembrando que nessa época, vários times faziam excursões internacionais para disputar diversos torneios. E esses times que faziam essas excursões e voltavam invicto ao Brasil, ganhavam da CBD um título de honra chamado Fita Azul. A Portuguesa ganhou 3 ao todo. Ganhou em 51, 53 e 54. Seguindo o critério do Palmeiras, imagine o tanto de mundial que a Portuguesa não deve ter ganhado nessa época. Em 1956 foi comprado do São Paulo o terreno do Canindé, dando início ao sonho de ter seu próprio estádio. Na década de 60, a Portuguesa continuou competitiva, com grandes jogadores, porém sem grandes conquistas. Em 1972, o estádio do Canindé é inaugurado. Em 1973, a Portuguesa se sagra tricampeã do Campeonato Paulista, porém, esse ano o Paulista foi polêmico, pois o Santos também se sagrou campeão paulista de 1973. Acontece que em um Pacaembu lotado com cerca de 116 mil torcedores, o árbitro Armando Marques simplesmente errou na contagem de pênaltis, então a Federação Paulista resolveu dividir o título paulista daquele ano. Esse foi o último título do Campeonato Paulista da Portuguesa. Em 1975, a Portuguesa manteve a base do time e quase foi campeã paulista, sendo derrotada na final nos pênaltis para o São Paulo. Em 1985, a Portuguesa, comandada por Edu e Luiz Pereira, consegue novamente chegar à final do Campeonato Paulista, novamente contra o São Paulo e novamente é derrotada. Detalhe, esse ano de 1985, os jogos da Portuguesa no Campeonato Paulista não foram transmitidos na TV, pois na época a Portuguesa não aceitou receber menos que os 4 grandes times de São Paulo. Em 1991, a Portuguesa ganha seu primeiro título da Copinha, a Copa São Paulo Júnior. Em 1996, a Portuguesa realiza um feito que poucos acreditavam. A Portuguesa termina em 8º no Campeonato Brasileiro, assim se classificando para as quartas de finais, deixando de fora das quartas times como São Paulo, Internacional, Corinthians e Flamengo. Nas quartas, passou pelo time que tinha a melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro. Na semi, passa por outro time em Minas Gerais, o Atlético Mineiro. E na final pega o Grêmio.
2 a 0 para a Portuguesa e São Paulo, 2 a 0 para o Grêmio no jogo da volta, dois resultados iguais. O regulamento da época dizia que nesse caso o título iria para o time de melhor campanha na primeira fase, e pelo fato do Grêmio ter terminado em sexto na primeira fase, se sagrou campeão brasileiro de 1996. Detalhe, mesmo sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa não participou da Libertadores, pois nessa época se classificavam para a Libertadores apenas os campeões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.